Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. Vamos então à 15ª questão. A questão diz o seguinte: atualmente as análises de íons importantes no sistema fisiológico humano são realizadas por métodos de cromatografia de troca iônica. Troca iônica é a permuta de íons entre uma solução contendo os íons a serem analisados e um corpo sólido insolúvel chamado de fase estacionária. Esta fase é acondicionada em tubos de vidro ou aço inox, que são as colunas, por onde é passada uma solução contendo os íons a separar. Considerando uma análise de plasma sanguíneo visando a separação e quantificação dos íons cálcio 2+, potássio+, sódio 1+, e magnésio 2+, por cromatografia líquida aquosa, tendo como fase estacionária uma solução de resina de troca catiônica, indique a ordem de eluição dos respectivos íons. Então são apresentadas algumas possibilidades aqui para essa ordem de eluição e a gente precisa saber qual delas devemos assinalar. Vamos então à resposta. Primeiro, uma breve explanação sobre o que consiste, a cromatografia líquida de troca iônica. Bem, o sistema funciona basicamente conforme essa ilustração, certo? Então, no sistema de cromatografia líquida de troca iônica, a gente tem a chamada fase móvel, um recipiente onde tem a chamada fase móvel, que contém o eluente, que é o líquido responsável por carregar a amostra, ou nesse caso o plasma sanguíneo a separar dos íons, dos cátions, para passar por a coluna analítica, aqui descrita. Na coluna analítica é onde tem a resina capaz de interagir com esses cátions para proceder com a separação. Esse eluente, essa fase móvel, será levada até a coluna analítica por meio de... vai ser bombeada por uma bomba de pressão, uma bomba de alta pressão, que vai bombear esse líquido, a empurrá-lo, digamos assim, até passar pela coluna. E a gente tem a válvula também, a válvula de injeção, que é onde a amostra será inserida. Então a bomba vai bombear o eluente, aqui vai pegar a amostra e vai empurrar pela coluna, para passar pela coluna cromatográfica, certo? E à medida que a amostra vai passando pela coluna, na coluna o que a gente tem? Uma coluna de troca catiônica, a gente tem uma coluna carregada com grupos negativos. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo. Os grupos negativos são os grupos SO3-. Se tiver um meio ácido, obviamente esses grupos vão estar protonados, com núcleos, vão estar ligados a núcleos de hidrogênio, ou seja, vão estar protonados. À medida que a amostra vai sendo empurrada, o que acontece? Ocorre a troca catiônica propriamente dita. Os íons da amostra vão substituindo os íons hidrogênio ou algum outro que possa estar na coluna, ligados à coluna, e vão se ligando à coluna, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem os íons de hidrogênio saindo e dando espaço para os cátions de sódio e potássio, que vão se ligando à coluna.
Posteriormente, esses cátions vão se desligar da coluna, certo? E vão ser arrastados e levados até o detector, onde serão detectados, né? E a partir daí se gera o cromatograma, descrevendo os íons que foram detectados, né? E a ordem de detecção. Então, o que a questão quer saber é sobre a ordem de eluição de uma amostra contendo cátions de cálcio, potássio, sódio e magnésio. Bem, com relação à ordem de eluição, ou seja, quem mais facilmente será carregado até, quem mais rapidamente e mais facilmente será carregado até o detector, é o seguinte: eluirá mais facilmente, mais rapidamente, aquele íon que mais fracamente interagir com a coluna, nesse caso o cátio, certo? Então, o fundamento basicamente é esse: quanto mais fortemente o cátio interagir com a coluna, mais lentamente ele eluirá e será detectado. Com relação ao sódio, né, ao potássio, ao magnésio e ao cálcio, a gente tem que considerar dois fundamentos básicos que determinarão quem mais fortemente se ligará, mais fortemente ou mais fracamente se ligará à coluna, que é a carga dos íons e o volume desses íons. Ou seja, quanto maior for a carga desses íons, mais fortemente eles irão se ligar à coluna. E entre íons que têm a mesma carga, entre cátions que têm a mesma carga, se ligará mais fortemente à coluna o cátion que for maior, que for mais volumoso, que tiver um raio maior, certo? Então, como podemos observar aqui o magnésio, o cátion de magnésio e o cátion de cálcio apresentam uma carga maior do que os cátions de sódio e potássio, podemos concluir que mais fortemente estes se ligarão à coluna cromatográfica. Se eles se ligarão mais fortemente, então eles eluirão com mais dificuldade. Ou seja, em relação a esses aqui, podemos verificar que sódio e potássio irão eluir mais rapidamente, ou seja, serão detectados primeiro do que o magnésio e o cálcio, certo? Com relação ao sódio, potássio e o potássio entre si, observamos o seguinte: eles têm a mesma carga. Então, quem vai se ligar mais fortemente à coluna? O cátion que for mais volumoso, que for maior. O cátion de potássio é maior que o cátion de sódio, portanto ele se ligará mais fortemente à coluna. Se ele se ligará mais fortemente, eluirá com mais dificuldades, portanto o sódio irá eluir primeiramente do que o potássio. Entre magnésio e cálcio, o cálcio é um cátion bem mais volumoso do que o magnésio, apesar de ter a mesma carga. Portanto, o cálcio, né, vai se ligar mais fortemente à coluna cromatográfica e eluirá com mais dificuldade do que o magnésio. Assim, o magnésio vai ser detectado primeiro do que o cálcio, certo? Então, a ordem de eluição para esses 4 cátions em questão é a seguinte: primeiramente será detectado o sódio, ou seja, vai eluir primeiro, depois o potássio, porque apesar de ter a mesma carga, é maior que o sódio, tem raio maior, depois o magnésio e por último o cálcio, né? Sendo que considerando
que nesse caso, apesar de terem a mesma carga, cálcio e magnésio, o cálcio é mais volumoso, por isso se liga mais fortemente à coluna. Então, um exemplo aqui de um cromatograma, numa amostra como essa, a ordem de detecção do sinal deve ser algo semelhante a esse cromatograma aqui, certo? Primeiro a gente vai ter o sinal do sódio, depois a gente vai ter o sinal do potássio, depois a gente vai ter o sinal do magnésio e por último a gente vai ter o sinal do cálcio, tá? Lembrando que o eixo X, né, indica o tempo de detecção e consequentemente é o tempo de eluição também. Então, voltando até a questão, encontramos a resposta na letra A,